bem com você, gente? Então, ótimo. Eu não os vejo, espero que vocês me vejam. Quando eu comecei a pensar sobre essa palestra, pensar sobre o significado que as coisas têm na vida da gente, falar sobre significado é muito difícil. E aí, quando me apresentam, um dia eu estava num evento muito grande, com 600 pessoas, e aí o superintendente desse evento, né, dessa empresa, chegou, falou com as pessoas: vocês me conhecem? E aí todo mundo conhecia, né, logicamente, é o superintendente, quem não conhecesse levantaria a mão de qualquer jeito. E aí ele saiu, entrou o mestre de cerimônia chegou e falou assim: alguém me conhece? É uma pessoa de Belo Horizonte, conhecida das rádios, e aí metade conhecia. E aí ele me apresentou como o Lucas me apresentou. Tio Flávio tem um projeto social dentro de áreas de prostituição, dentro de presídios, e eu entro, pergunto para as pessoas: vocês me conhecem? Ninguém levanta a mão. Eu falei: gente, será por quê, né? Não quer se entregar? Quando a gente começa a pensar em áreas como essa, que a gente faz trabalhos, como presídios, área de prostituição, asilos, as pessoas começam a pensar em sofrimento, em dores, em histórias que remetam a dores. Eu comecei a ver também que há outras possibilidades, não só as dores dentro desses lugares. E aí eu comecei, então, a tentar entender das pessoas qual o significado que a vida tem para elas. E aí eu queria que elas me falassem: olha, vocês estão nessa situação, um idoso num asilo, uma pessoa presa, uma pessoa que descobriu um câncer, uma outra que está em tratamento de hemodiálise. E aí eu fui buscar justamente respostas para poder tentar entender o significado da vida para estas pessoas. Para mim, a vida tem um significado muito forte. Significado é uma palavra extremamente importante para todos nós, creio. Quando eu comecei a dar aula há 20 anos, completo esse ano 20 anos de sala de aula, eu entrei numa sala de aulas de manhã, e aí quando eu me apresentei para os alunos, eles me nomearam de tio Flávio de uma maneira agressiva. Eu era 25 quilos mais gordo, eu era careca, o cabelo que eu tenho é meu e eu não devo nada a ninguém, mas que eu adquiri, está pago, né? Paguei até a empresa que trouxe. Então, quando a pessoa, eu era mais gordinho, eu era careca, as pessoas brincando e se protegendo, já no 7º período de um curso, viraram e falaram: nós vamos te chamar de tio Flávio. O tio Flávio foi pejorativo. O tio Flávio foi uma barreira ou uma ofensa. Mas é interessante como que a vida é, né? No relacionamento com os meus alunos, o tio Flávio passou de ofensa, de pejorativo, para respeito, para carinho. E esse nome tem um significado muito grande para mim, tem um significado muito forte para mim. Quando a gente pensa em significados, é justamente isso. A vida é uma semiologia, a gente vive de semiótica. E aí a gente pensa justamente o que essa semiótica, o que esses símbolos, o que esses signos nos ajudam. E eu comecei a pensar nesses signos dos projetos que a gente atua. Hoje, em 2010, nós criamos o Tio Flávio Cultural. Ele não é uma ONG, é um movimento. Esse movimento, ele não tem finalidade lucrativa, partidária e religiosa. Nós somos hoje mais de 1.000 voluntários em 67 grupos, 65 grupos, atuando em 27 áreas diferentes. Quando a gente começa a perceber que as pessoas vão chegando para se voluntariar, eu também vou vendo o significado que o voluntariado tem na vida delas. O que elas estão buscando ao procurarem um movimento que trabalha em asilos, em creches, em abrigos. E aí, um poema do Manuel Bandeira, ele me chamou muita atenção. Quando o Manuel Bandeira fala aquele poema do O Bicho, e esse poema eu conhecia há muito tempo, e quando ele fala sobre aquilo ali: olha, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. E aí eu também comecei a fazer paralelos. Até quando que a gente perde a nossa dignidade e vira um bicho, que é perder o sentido. E aí eu fui pesquisar com essas pessoas o que elas tinham para me falar sobre sentidos, sobre significados. Foi justamente conversando com meninos em abrigos que eu procurei para eles, perguntar para eles: olha, uma pessoa que o pai e a mãe faleceram quando eles eram crianças, ou que o pai e a mãe o abusaram, qual é o sentido da vida? O que faz um menino de um abrigo, um adolescente num abrigo, estar vivo, querer viver, querer olhar para frente? A vida já abusou tanto dele, ele já foi tão violentado
Por que que ele quer continuar? E aí uma das coisas mais interessantes que eu ouvi foi justamente o seguinte: eu quero provar para as pessoas que eu consigo. Eu quero provar para aquele meu tio que me abusou que eu vou vencer. Eu quero mostrar para as pessoas que é possível, que não sou um qualquer. Eu consigo vencer na vida. O significado para ele, o significado para um menino de 7 anos, que eu conversei semana passada, e esse menino contando a história dele sem eu provocar. Ele foi contando que ele, aos 7 anos, passava fome, a mãe não dava comida para ele, e ele ficava na rua pedindo as coisas. Um dia ficou sabendo que um tio faleceu, e ele foi ao velório do tio, e aí, sozinho. E aí o conselho tutelar pegou esse menino e levou para um abrigo. E aí esse menino falou lá no abrigo que a maior preocupação dele é que quando ele ouve fogos de artifício, ele se preocupa com a mãe, porque ele não sabe se a mãe está bem. Eles projetam numa mãe que os abandonou, uma mãe que não os quis, ou uma mãe que não existiu, aquela mãe que eles queriam. E eles querem formar famílias que possam reparar aquilo que eles não tiveram. Eu fui conversar com jovens. E aí eu encontrei em jovens aprendizes, dentro do projeto Tio Flávio Cultural, uma dor muito grande, de pessoas que estão buscando rumos, mas às vezes estão perdidas. Mas uma delas me chamou muita atenção, quando eu estava dando uma palestra, e ela estava com uma blusa de frio, num lugar muito quente, e aí aquela blusa de frio estava tampando, logicamente, os braços, e aí todo mundo com muito calor, e ela com aquela blusa de frio, e aí tinha um capuz. Acabou a palestra, eu tinha falado um pouquinho de depressão, suicídio, essa menina chegou perto de mim e falou: tio Flávio, você falou essa palestra foi para mim? Eu falei: não, foi para todo mundo, inclusive para mim. Ela levantou a manga da blusa e me mostrou diversos cortes no braço. Ela levantou a outra manga, mostrou diversos cortes no braço. Só que os cortes estavam cicatrizados. Eu olhei para ela e falei assim: nossa, mas você tentou suicidar-se tantas vezes assim? Ela falou: tio Flávio, você acha que isso é tentativa de suicídio? Você acha que eu tentei tantas vezes e não consegui? Na verdade, tio Flávio, deixa eu te falar o que é isso. Quando eu me corto, eu tento passar para cá a dor que eu sinto aqui. Eu nunca senti tanta dor junto com alguém. Quando ela fala que tenta passar para a carne, que ela tem que cortar na carne para poder amenizar a dor que está dentro. E aí eu perguntei para ela: qual que é a sua esperança? Qual que é a sua expectativa de vida? Ela falou: que as pessoas me vejam. E olha só, no meio de alunos de ensino médio, jovens aprendizes, havia uma invisível. Assim como vários existem na nossa vida, que a gente vai se atropelando. A gente conversa de manhã, toma café, mas a gente vai se atropelando. Uma frase do Manuel Bandeira também é fantástica, quando ele fala que bicho acostumado com a toca ensega com as estrelas. E a gente às vezes se acostuma com as, entre aspas, desgraças. A gente ouve e acha que é normal, a gente acha que as coisas que estão acontecendo são normais. E quando a gente parar de achar normal, talvez a gente levante da cadeira, a gente enxergue que perto da gente há possibilidades diversas para que a gente possa começar a mudar o mundo. Não sei se esse mundo grande, mas pelo menos o nosso mundo, ao aprender com o outro, e o mundo dos outros, ao aprender com a gente. Eu fui perguntar também para idosos. Os idosos, a gente hoje tem 18 asilos que a gente atende. E aí eu fui perguntar para os idosos o que eles sentiam. Muitos deles abandonados pelos próprios filhos. O que eles sentiam? Eu queria saber se era solidão. Eu queria saber se era esperança. E muitos deles falavam assim: olha, os filhos não vão visitar mais. A gente espera que pelo menos no mês de maio eles venham. Mês de maio, mês das mães. Só que muitos não vão. Há 5 anos, muitos não visitam. E aí eu fui procurar saber dos próprios cuidadores, das pessoas que trabalham lá. E elas falaram comigo: tio Flávio, quando a gente chega para trabalhar, aquelas pessoas que já perderam um pouco, não perderam a esperança, mas elas estão na expectativa de um filho vir que não vai vir, aquelas pessoas projetam na gente, voluntários e funcionários, projetam na gente o filho que as abandonou. E aí quando a gente chega, ela fala: ah, que bom que você chegou. E quando a gente vai embora, ela fala: mas já? Você acabou de chegar? Como é que você vai embora tão cedo assim? E era justamente o final da jornada de trabalho. Elas projetam nas pessoas, vocês que vão visitar asilos e que acham que é só uma visita de levar um violão, de levar um abraço, de sentar, de entregar uma fralda geriátrica, vocês não sabem o quanto que isso completa a vida de quem está no asilo. Ou às vezes sabem. Quando a gente vai visitar outras instituições, como moradores de rua, pessoas em situação de rua, a gente encontra tantas histórias. No Tia Branca, em Belo Horizonte, onde as pessoas vão para dormir, elas jantam, tomam banho, dormem, no dia seguinte tomam café da manhã. Ali tem várias e várias histórias. E a história desse rapaz,
o Erison, é uma história que me marcou muito, porque ele, morador de rua, pediu para ser voluntário no Tio Flávio Cultural, e se havia algum problema. Ele conheceu o nosso projeto dentro do albergue, e eu falei que não havia problema nenhum. Ele fez palestra com a gente dentro de um APAC, um tipo de presídio diferenciado. Ele fez palestra para a gente, para jovens. Só que ele começou a usar droga muito cedo, e essa droga impactou os rins. E quando ele descobriu que ele estava extremamente dependente, precisando de uma hemodiálise, ele foi fazer hemodiálise. 1 mês e meio depois de começar os trabalhos voluntários, o Erison, no Hospital do Barreiro, vem a falecer. E aí eu comecei a me questionar, assim como alguns amigos que conheciam e que me apresentaram a ele. Olha só, o que a vida tem para esse menino? Um cara que morava na rua e que perdeu tudo. A expectativa de reconstruir família. A expectativa de, talvez, não ser aceito pelaquela família que ele abandonou. Mas a expectativa de começar de novo. De provar para os outros que é possível. Quando a gente conversa com outros tipos de públicos, como pessoas que estão privadas de liberdade, uma pessoa chega perto de mim e fala assim: tio Flávio, mas você vai conversar com preso? Você vai conversar com bandido? Preso sim, ele está agora, mas bandido, há 5 anos eu faço trabalho em APAC, socioeducativos e no sistema prisional. E eu descobri que eu não conheço um bandido, porque eu não entro na cadeia para conversar sobre crime, sobre artigo. Eu não entro para conversar sobre bandidos, eu entro para conversar sobre gente. E quando eu cheguei em Bicas 2 e vi numa grade 30 homens, e ali a gente conversando de igual para igual, olhando nos olhos, bem próximo da, eles chamam de capa, a porta da cela, eu olhei para eles e falei: olha, eu acredito realmente que bandido bom, para mim, bandido bom é bandido morto. Eles assustaram. É lógico que tinha uma grade entre eu e eles. Mas eles assustaram, obviamente. E o que a gente faz no nosso trabalho é justamente isso. Eu não vou matar o bandido de ninguém, mas eu vou lá para fortalecer o indivíduo, para dar a ele valor suficiente, referências diferentes, para que ele entenda que ele pode matar o bandido dele e devolver para a mãe o filho que ela tanto espera. A gente conversa com gente. Eu não converso com bandido. Quando a gente visita hospitais, e a gente visita alguns aqui em Belo Horizonte, a gente começa a perguntar para as pessoas qual significado tem a vida para elas. Descobriu que o rim não funciona, precisa de uma hemodiálise, vai ter que sair de casa 3 vezes na semana para poder fazer uma sessão de 4 horas naquela máquina que invade o seu braço, suga seu sangue, filtra e devolve filtrado. E aí eu perguntei para as pessoas: o que isso significa para vocês? E eles falaram: significa vida. Se eu não sair de casa, eu morro. Algumas não vão fazer transplante, outras vão entrar para a fila do transplante, é uma fila mesmo. Mas eu comecei a pensar: poxa, mas você não desesperou? Lógico, desesperei. É lógico que eu desesperei. E aí eles vêm com a palavra esperança. A gente tem a esperança de que consiga aprender a conviver com a doença. A gente tem que ter esperança. E quando a gente fala de esperança, eu falo também das pessoas que a gente atende que têm câncer. Quando eu fui conversar com uma pessoa que tinha câncer, ela já teve 4, ela falou comigo: tio Flávio, a gente leva um susto muito grande. Só que o primeiro me baqueou, o segundo me baqueou, mas o terceiro, que foi de mama, foi um susto para mim. Ele foi avassalador, ele foi pesado. E quando eu descobri que tinha câncer, eu olhei para aquele câncer de mama, o terceiro, mas meu Deus do céu, eu já tive 2 e eu estou no terceiro. Hoje ela está no 5º, lutando. Conversei com ela ontem para que ela me falasse o significado que a vida tem para ela. E ela falou: tio Flávio, quando eu descobri o terceiro, eu comecei a perceber que os meus filhos tinham perdido o pai e tinham sofrido na morte do pai. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Eu tenho que lutar. E aí eu falei: mas tira Deus. Falei com todos eles, falei com os presos, falei com os meninos do abrigo, falei com os moradores de rua. Tira Deus, o que te motiva? E ela falou comigo: não é por Deus, a gente não luta por Deus, a gente luta com Deus. Mas eu luto pela vida. Eu aprendi que eu amo viver. Uma palavra extremamente interessante é essa que está aqui: esperança. A esperança foi que uniu todas essas histórias. E as pessoas têm esperança. Quando você passa na rua e vê uma pessoa morando na rua, deitada ali, ela está com aquele carrinho amarrado, muitas vezes busca um lugar em que haja proteção, porque tem uma câmera que a protege. Ela tem a esperança de um dia
poder mostrar para os outros que ela conseguiu vencer. A esperança move as pessoas. Mas, adoro essa frase, quando um professor pedagogo falou comigo, tio Flávio, quando você chegar para conversar com uma pessoa que mora na rua ou entregar uma comida, nunca entregue uma comida achando que ele tem obrigação de receber, porque você está fazendo bondade. Pergunte a ele se ele quer. Porque olha só que maravilha, gente. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, tudo, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. E esse cara que falou isso sabe o que está falando, porque viveu em quatro campos de concentração nazistas. Aí vem esse provérbio chinês. Por onde começar? Ô, gente, eu apanhei muito até entender por onde começar. Por onde começar uma mudança de ressignificação da sua própria vida. Eu achei nesse provérbio aqui uma coisa extremamente interessante. Não adianta, com problemas em casa, tentar fazer o bem ao outro, sendo que eu não consigo resolver o da minha própria casa. A minha própria casa pode ser entendida como parentes, mas pode ser entendida como eu próprio. Quando você pensa nesse provérbio aqui, que antes de começar um trabalho de modificar o mundo, é preciso dar 3 voltas dentro de casa. Ou seja, se conheça, se entenda, veja o que você tem, veja seu potencial, seus problemas. Mas esta é a última frase que eu deixo para vocês. Entenda e construa o sentido da sua vida. Entenda e construa. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui sozinho. Quando todas aquelas pessoas que foram pesquisadas por mim, que eu perguntei que significado tinha a vida, elas sempre projetam alguém dentro do sonho delas. Elas nunca estão sonhando sozinhas, com elas próprias. Tem um filme chamado Cartas para Deus, em que a criança ela escreve cartas pedindo a Deus que salve, que proteja as pessoas quando ela morrer. Mas ela não pediu por ela pediu pelas pessoas. A gente não vive sozinho. E aí, fazer sentido na vida dos outros. Uma mulher fantástica, chamada Nise da Silveira, que peitou muita gente para poder fazer uma diferença no mundo, falava isso. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Se você está sentado achando que você não tem importância para ninguém, olhe nos olhos de quem está do seu lado. Estenda a mão. Falar de Deus e carregar a Bíblia não é suficiente. Faça com que Ele esteja presente, acreditando ou não, mas em energia na sua vida e na vida dos outros. Isso não faz bem só para os outros. Vai fazer um bem enorme para você. Valeu, gente. Brigadão e até a próxima.